Nossa, tá alto. Peraí. Alô, alô, melhorou. Boa noite a todas e todos, bem-vindos. Eu sou Antônio, aqui da Tapera, uma livraria, uma biblioteca, um espaço cultural sem fins lucrativos. E a gente está muito feliz em receber todas e todos aqui, e receber especialmente a autora, a professora Estela. Muito nos honra com sua presença. E é mais um evento, uma discussão importante, interessante, que dialoga com a história de São Paulo e de outras metrópoles. Então tem muito a ver com coisas que a gente já vem trabalhando aqui desde o início da livraria. Então, obrigado. Deixo o registro do agradecimento à editora Alameda também, que sempre nos presenteia com bons lançamentos, bons debates, bons trabalhos aqui para a nossa livraria. Vou passar a palavra para a Josiane, uma das organizadoras, que vai fazer as introduções aqui. Obrigada. Boa noite. Muito contente de receber todo mundo aqui na Tapera. Muito contente pelo espaço, que a gente não conhecia e tem tudo a ver com o livro. E só queria, inicialmente, além de dar as boas-vindas e agradecer a presença de cada um, de cada uma, explicar rapidamente do que se trata o livro. E depois nós teremos aqui uma conversa entre os três, posso chamar assim? Como nós não somos muito tradicionais, não faremos ladies first, mas exatamente o oposto. O José Lira fará um comentário, uma provocação, talvez, e a Nilce também. E os dois são professores da USP, que nós indicamos, convidamos, e eles prontamente aceitaram. Convidamos pensando que são, podemos dizer, duas gerações distintas, que também leram os trabalhos da Estela, que é ainda outra geração, talvez, não sei. É uma provocação minha. Várias gerações. Isso, vamos deixar as contas de lado. E o livro, ele não contém todos os textos que a Estela escreveu ligados a questões urbanas, à cidade. Talvez, inicialmente, ele tivesse essa ideia há mais de 10 anos atrás, mas seria impossível, a Estela não parava de produzir textos, então a coletânea nunca seria finalizada. Então, ele tem uma trajetória desde os primeiros textos até textos bastante recentes, mas não estão todos aqui, ou seja, haverá um segundo volume. Ainda não disse nada a respeito disso para o Rodrigo Faria e para a Márcia Nachara, que, junto comigo e com a Estela, organizaram o livro. Então, estou dizendo em público, agora vocês não podem dizer que não. E nós vamos começar a pensar no segundo volume. E esse vai sair mais rápido. Eu nem quis dizer quanto tempo nós trabalhamos no volume, mas foi um revisitar os textos. Posso dizer que foi também, talvez, desencorajar a autora que queria corrigir todos eles, porque senão também não terminaríamos. E também um trabalho de seleção e de colocar os textos em diálogo. Enfim, espero que seja uma leitura que continue provocando reflexões e mais diálogos. Então, passo a palavra para José Lira, agradecendo muitíssimo. E agora é com vocês, o jeito que vocês resolverem fazer a dinâmica, ok? Muito obrigada. Bom, primeiro, tenho que saudar aí a iniciativa do Rodrigo, da Josiane e da Márcia de reunirem esses textos produzidos ao longo de tantos anos, né? Desde os anos 80 até outro dia, né? Textos, às vezes, perdidos, não é? Em periódicos de história, em periódicos de arquitetura, em anais de congressos, às vezes textos enfim, de difícil acesso, né? Então, e textos que tiveram, em cada momento, não só um papel de reposicionamento da Estela em relação a seus objetos, mas também um papel de construção de um campo de interlocuções, né? Então, desde os anos 80,
esse trabalho vem pulsando e enfim, reuni-los. Imagino o trabalho também de convencimento de Stella, né, a publicá-los, enfim, a recuperá-los para um contexto de anos, né, muito diverso e tal, e reuni-los num livro, né. Eu tive a honra, uma surpresa, quando, em 2009, quando a Unicamp, os ex-alunos e colegas da Stella resolveram prestar uma homenagem a ela. A Stella estava se aposentando na Unicamp, salvo engano, era esse o contexto, né? E eles me convidaram, né, para fazer uma saudação à Stella lá na Unicamp, como ex-aluno de Stella, com a única particularidade em relação a eles de não ter sido orientando da Stella, né? Então, eu acho que eu funcionei meio como uma forma de desempatar enfim, nesse grupo enorme de orientandos, alguns dos quais meus amigos, com quem eu convivi ao longo desses anos todos, enfim, que eu convivi com a Stella, né? Eu conheci Stella assim que eu cheguei, aliás, antes de chegar a São Paulo. Eu a conheci num momento seminal do campo de história da cidade e do urbanismo, que foi a realização do primeiro seminário de história da cidade e do urbanismo, em 1990, em Salvador, né? E lá eu era um aluno recém-formado de arquitetura em Recife e tal, e fui lá curioso, enfim, conhecia alguns daqueles nomes pela bibliografia e tal, mas não conhecia pessoalmente praticamente ninguém. E fiquei extasiado com a conferência de Stella. Foi uma conferência, foi um texto extremamente importante, o texto Permanências e Rupturas no Estudo das Cidades, ou As 7 Portas da Cidade, As 5 Portas da Cidade, As 2 Portas da Cidade, enfim, um texto que foi um texto pronunciado por Stella naquela conjuntura e que teve um impacto gigantesco na conformação desse campo de estudos. Eu lembro, eu não entendi metade, aliás, não entendi quase nada do que Stella falou, mas me fez muito sentido. E como me fez total sentido, inclusive porque Stella muito, enfim, todos vocês a conheceram como professora, como colega, como orientadora, sabem do magnetismo que irradia quando Stella começa a falar, né? E Stella, a conferência teve essa componente estética também. Stella, o jeito dela pegar no óculos, ela balançava a cabeça, às vezes o corpo passava, pulava, e os temas iam surgindo e tal, e as coisas iam se conectando à medida da fala. Nem sempre a gente compreende, mas a gente sente, né? E eu fiquei profundamente tocado e voltei para Recife, comecei a procurar os textos de Stella, e logo que vim para São Paulo fazer o meu mestrado, me matriculei lá no curso. Foi quando eu conheci todo esse grupo, aliás, uma parte desse grupo que a rodeia há tanto tempo, e com quem ela vem trabalhando há tanto tempo, de historiadores, de arquitetos, enfim, de várias orientações, de várias gerações já, né? Isso em 1991. Stella tinha um grupo forte de cultura e cidades, tinha um outro grupo de pesquisa de jogos da política, está aqui a Jaci, e eu fui me metendo nisso tudo também. Stella muito generosamente foi me convidando, venha, não vai ter um seminário, não sei o quê. Toda semana, eu fiquei indo durante 1 ano e meio, toda semana, participar de umas reuniões, um moleque, não sabia, não conhecia nada, e tinha aqueles historiadores todos muito eruditos e que tinham já uma afinação, um entendimento ali de certos horizontes de pesquisa, etc. Mas foi um dos momentos mais estimulantes da minha formação e naturalmente, foi com um misto de constrangimento e honra que eu aceitei esse convite, enfim, de fazer essa apresentação. Foi com base nessa apresentação em 2009 que o Rodrigo e a Josiane e a Márcia sugeriram que eu introduzisse, enfim, na verdade
não é um grande prefácio, mas é uma introdução a algumas leituras da obra de Stella, algumas delas que eu conheci ainda antes de conhecê-la pessoalmente, e outras depois, né, ao longo da trajetória. Eu acho que Stella e seus escritos têm um papel seminal para a gente entender a formação desse campo. E eu diria que uma parte desses textos e das orientações que ela foi tomando ao longo do seu trabalho nos ajudam a compreender muito das discussões, das pesquisas que a gente vem fazendo desde 1990, enfim, em múltiplas direções. Stella foi uma presença muito forte, muito marcante em todos esses eventos, em todos esses colóquios, não só com suas pesquisas, mas com suas discussões, seus debates, seus colegas, seus orientandos, enfim, figuras que foram adensando e colocando uma questão básica para esse campo, hoje bastante sólido, que é a interlocução disciplinar. Eu acho que essa interdisciplinaridade que sempre marcou o trabalho da Stella, e eu lembro da confiança que ela teve em mim e outros colegas arquitetos, a Thelma, quem mais? Fizemos, enfim, alguns outros colegas com os quais eram jovens arquitetos. Eu, recém-formada, a Thelma já tinha o seu mestrado, já estava mais adiantada e tal. Mas a curiosidade com que ela queria nos ouvir, nos pedia para a gente trazer materiais e livros e imagens e análises e coisas assim, era de uma paixão por essa transposição de disciplinas e por esse diálogo com outros pontos de vista que eu a conheci. E de fato, desde as 7 portas, essa ênfase no conceito de cidade, a partir desses múltiplos pontos de vista e múltiplas disciplinas, está muito, muito, muito forte. Inclusive nas duas portas que ela desenvolveu naquela ocasião, né? A porta da técnica e a porta da questão social, né? Era a técnica, era o discurso dos urbanistas, era o discurso do planejamento urbano, mas era também suas linguagens e seus lugares de enunciação. Era também os profissionais, mas era também a ressonância, a aderência que aquelas ideias tinham em certas técnicas de conhecimento, em certas sensibilidades, em certas maneiras de ver a cidade, representar a cidade, que estava em jogo. Ou seja, não era a técnica pensada fora da sociedade, nem a sociedade fora da técnica. E o trabalho dela sempre foi muito atenta a essa multiplicidade, essa polissemia do objeto, né? Cidade, política, o demos, a urbis, enfim, o urbano, enfim, são questões marcadas no trabalho por esse hibridismo, por essa natureza da própria cidade híbrida, polissêmica, difusa, disputada, inclusive por linguagens, por saberes técnicos e não técnicos, técnicos e populares, o burburinho que afeta nossas cidades, ao lado das linguagens especializadas, enfim, foi algo sempre muito forte. E a cidade também como um polo de emissão de ideias, não simplesmente como um objeto, mas como um lugar que produz determinadas relações e determinadas relações com a experiência urbana, né? Então, a cidade pensada como um objeto que sugere, que emite, que permite determinadas formas de conhecimento, a operação de determinadas linguagens, etc. Isso é muito forte. Eu lembro que, em 90 ou 91, Stella estava retomando Burke, né? As anotações sobre o sublime, o belo e o sublime, etc. Eu lembro que a gente fez alguns seminários sobre o livro do Burke,
E é interessante lembrar que é justamente o mesmo momento, esses insights de Stella são impressionantes. No mesmo tempo em que nos Estados Unidos também os arquitetos estavam se voltando, né? O Peter Eisenman, o Anthony Vidler, o livro do Vidler é de 92, o texto do Eisenman é de, sei lá, 90, 89, 90. Enfim, também se voltando para Burke, para o Sublime. Stella estava aqui insistindo para a gente reler. Eu lembro que a gente leu um texto do Nicholas Taylor. Nunca me esqueço desse texto, né? The Awful Sublimity of the Victorian City. Aliás, essa bibliografia enorme com a qual a gente não tinha conhecimento, eu digo a gente, naturalmente eu não tinha conhecimento, mas se a gente olha a bibliografia de arquitetura e de urbanismo, certos autores, certa historiografia da cidade nos estava sendo introduzida naquele momento. Então, o livro de Diels e Wolff, o livro de Briggs, o livro o Taylor, né? O texto do Began, a revista Recherche, enfim, uma série de fontes e de estudos na Inglaterra, Stedman Jones, o Himmelfarb, Gertrude Himmelfarb, enfim, autores com os quais Stella vinha dialogando pela perspectiva da história social e que viriam a se tornar fundamentais para a fundação desse campo de estudos na perspectiva que ela nos trouxe, né? Então, eu lembro que com Taylor tinha essa questão da possibilidade da cidade nos sugerir problemas à interpretação, não era simplesmente o problema da cidade enquanto um organismo congestionado ou um tecido fragmentado a ser organizado pelos urbanistas, mas era também uma cidade marcada por uma experiência do descontrole, da infinitude, da vastidão, do poder, do terrível, né? Do impacto, né? Essas dimensões impactantes, excitantes da cidade, que também se colocavam como um elemento a ser examinado pelos historiadores, né? Essas sensações ou essas experiências sensíveis que a cidade provocava, a cidade no seu sublime peculiar, inclusive na sua feiura. Aliás, feiura era um termo que a gente deixava de lado, né? Não era mais a questão de tratar de feiura, era tratar de alguns do terrível, do sublime, do que era essa cidade, que não tinha forma, era multiforme, que era descontrolada, que irradiava. Enfim, então eu diria que essa cidade ainda hoje pulsa nesse campo de estudos, né? Até os últimos congressos, enfim, nós vemos abordagens do problema urbano, da questão da urbanização, da experiência urbana, dos saberes sobre a cidade, muito fortes nos seminários, né? Mas eu diria que tem uma coisa nessa atenção de Stella para além das falas técnicas ou do discurso especializado dos urbanistas, por exemplo, ou dos engenheiros, por exemplo, que tem a ver com uma própria reflexão sobre o papel do historiador, sobre o papel do historiador diante desse objeto, a cidade. A cidade, me parece, ganhar com Stella algo que não é mais, enfim, o fim último da civilização, né? A cidade para ser enfrentada justamente como um lugar onde essas discussões acerca do fim do processo civilizador estão sendo disputadas, estão sendo enfrentadas a todo momento. Então, a cidade é o lugar desses enfrentamentos, a cidade é o lugar dessa tomada de consciência a respeito dessa realidade que nos escapa, mas é também o lugar da desorientação
perante esses efeitos desconcertantes que ela produz. Ela é um elemento a ser disciplinado, ela tem dinâmicas a serem disciplinadas, mas ela também nos coloca experiências de descontrole, de desordem, de violência gigantescos, né, com as quais as linguagens especializadas e os especialistas terão que se haver também no seu enfrentamento. Então, eu diria que tem a ver com esse parti pris da Stella, uma mudança de rumo que a gente pode apanhar ali nos anos 80, com relação à historiografia das cidades. Eu diria que até os anos 80 ainda me parece vigir uma historiografia muito marcada pela aposta na ciência, na técnica, ou no conhecimento científico e no conhecimento especializado como a única forma de endereçar o objeto. Assim também como um tipo de narrativa evolucionista acerca da cidade. A ideia de evolução urbana, a ideia de um fim desse processo, a ideia de que a técnica e a ciência têm um papel determinante nesses processos de transformação da cidade, precisam ser postos em suspensos. Eu não sei se eu estou exorbitando, Stella, em relação ao seu trabalho, enfim, mas eu vejo que há uma guinada muito significativa em relação, por exemplo, às representações ainda muito fortes nos anos 80 de uma cidade que se transforma da taipa para a alvenaria, da alvenaria para o concreto, ou da cidade colonial, da aldeia colonial para o burgo estudantil, para a metrópole modernista e para a megalópole contemporânea. Enfim, uma série de representações que vêm das primeiras leituras de São Paulo, mas que, pelo menos aqui em São Paulo, ainda informam muito do que se escreve sobre os processos urbanos. Eu diria que talvez esse contato que você nos permitiu, a partir dos escritos de 1984, 1985. Eu estou me referindo principalmente a esses escritos de Stella, que são os primeiros textos que estão reunidos aqui. São escritos que foram feitos num momento em que a historiadora ainda não tinha essa interlocução tão direta com o campo da arquitetura e do urbanismo, né? São escritos que estão sendo formulados à luz de um diálogo com a história social e com a história cultural. E não é à toa que o espetáculo da pobreza, o Londres e Paris no século XIX, o espetáculo de pobreza, que foi, me parece, o primeiro livro em que ela coloca o problema urbano em discussão, é de 1982, né? Londres e Paris. Esses primeiros escritos, Londres e Paris, século XIX, a elaboração de um mito literário, as faces do monstro urbano, lógica e dissonância, até os encontros de história da cidade e do urbanismo, em 1990, é um momento em que nós estamos vendo a historiadora se debruçar para as cidades a partir de autores externos ao campo da arquitetura e do urbanismo. Praticamente não há nenhum historiador da arquitetura ou do urbanismo, talvez François Choët, mas eu acho que nem naquela época era muito forte nas suas... né? Você tava, a regra e o modelo, né? Pois é, mas é via Benjamin, é via Simmel, é via Spengler, é via a literatura, é via os observadores sociais, é via a sociologia nascente, Lepler, não é? A psicologia das multidões, é via Freud, é via Gustave Le Bon, via os economistas políticos, que a gente vai chegando à cidade, né? É uma cidade que está sendo configurada por essas múltiplas entradas externas à arquitetura, né? E com
com as quais a historiografia da arquitetura, a historiografia da habitação e a historiografia das cidades estava pouco familiarizada. Não que nós já não reconheçamos em trabalhos do início dos anos 80 dos arquitetos e urbanistas, e aqui eu estou falando muito pelo ângulo dos arquitetos e urbanistas. Não sei porque vocês convidaram só arquiteto e urbanista aqui para conversar com Estela. Já tem a historiadora. Mas, enfim, do ponto de vista de um arquiteto urbanista, de um historiador da arquitetura e do urbanismo, eu diria que mesmo os trabalhos lá dos anos 80, trabalhos magníficos, mestrados, doutorados, alguns ensaios, alguns escritos da jovem geração que está se formando ali do final dos anos 70 para o início dos anos 80, alguns estão aqui presentes, outros estão nas bibliografias da Estela, que ela começa a usar. Esse trânsito por essa bibliografia ainda não estava dada. Não estou dizendo que essa bibliografia não dialogava com as ciências sociais, dialogava em muito, mas era uma outra família de autores. Eram outros os autores com os quais os arquitetos e urbanistas dos final dos anos 70 e 80 dialogavam na história e nas ciências sociais. Era a sociologia urbana, era autores... Michel Foucault, sem dúvida, né, está presente aí em vários trabalhos, mas era uma outra família de autores. Enfim, mas, para concluir, porque também a gente quer ouvir a Estela, né? Ouvir um pouco Estela, eu queria lhe perguntar uma coisinha, Estela, eu acho que, ou duas coisinhas, ou uma coisa só, não sei como é que... enfim, talvez seja uma pergunta só. Mas eu confesso que eu nunca entendi muito bem essa sua entrada nas cidades. Eu tentei entender quando me pediram para fazer essa saudação lá em 2009. Tal. Na época estava fazendo um pós-doc nos Estados Unidos, nem estava com meus materiais todos, enfim, estava escrevendo um pouco com o que eu tinha mais à mão e do que eu me lembrava, do que eu podia acessar de lá e tal. Mas por que uma historiadora cujo doutorado tinha se centrado na história do liberalismo e como o liberalismo enfrentou o problema do trabalho livre aqui em São Paulo, ou seja, história do pensamento liberal, história do trabalho, história sociocultural do trabalho no século XIX, no estado de São Paulo, entre as elites paulistas, etc., enveredou de vez para a problemática urbana. É possível que uma chave dessa resposta esteja no Londres e Paris, no século XIX, enfim, século XIX, né? O século XIX, o século do liberalismo, mas onde a questão do trabalho, mas, sobretudo, a questão da indigência, a questão da vagabundagem, da pobreza, da precariedade da vida dessas populações de trabalhadores, era enfatizada, começa a ser enfatizada como uma forma da gente entrar no problema de São Paulo, do problema da cidade, de uma vez por todas. Então, eu queria saber onde ficou, né? Eu fico pensando, por exemplo, o grupo de cultura e cidade da Unicamp existe desde 85, né? Eu fico pensando como entre o grupo Cultura e Cidades de 85 e o que depois você fundará no Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade, o que é que... porque eu sei que você manteve em paralelo esses dois grupos. O grupo da política, o grupo do pensamento social, o grupo do pensamento político, das paixões políticas, dos sentimentos políticos, etc., e o grupo dos estudos urbanos, dos estudos de história urbana, de história das cidades, etc. Isso foram caminhando em paralelo durante um certo tempo. Mas eu tenho a impressão,
e aí é uma provocação mesmo. Eu queria saber onde é que eles se desconectaram, se é que se desconectaram, e por que é possível, talvez, fazer um segundo volume completamente diferente desse, né? Qual seria a relação entre o segundo volume dessa antologia, onde os seus textos de política, não sei se é isso que vocês têm em mente, mas onde esses seus textos de política e de pensamento social, que são muitos, são inúmeros também, se conectam com esses escritos sobre a cidade. Eu acho que só para começar essa discussão. Obrigado, Pazar. Boa noite a todos e todas. Peço desculpas, eu estou um pouco afônica com essas mudanças climáticas todas. Bom, se o José Lira recebeu o convite para prefaciar o livro com um misto entre constrangido e honrado, imagine eu de fazer um debate essa noite dessa bibliografia que me acompanha desde o primeiro momento que eu entrei no curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, hoje Instituto, né? Então, eu agradeço imensamente o convite do Rodrigo e da Josiane para estar aqui. E queria dizer que, para mim, é uma condição muito honrosa dividir a mesa com o colega José Lira também, que é meu colega direto, e mais ainda com a professora Estela. E eu queria dizer que, se entre nós o convívio físico foi pouco, né, muito diferente do depoimento que o Zé Lira colocou aqui agora, eu e Estela, por menos que ela saiba, estamos juntas desde 1995, desde os meus primeiros passos como pesquisadora. E é da convivência, digamos, bibliográfica mais marcante que eu pensei um pouco em debater, né, em aceitar o convite para debater. E quando me veio o convite e chegou para mim a cópia digital, eu pensei, eu li muitos desses textos e agora a questão é como relê-los, né? E aí, então, eu parti de pensar uma questão a partir dessa releitura, que é a questão que está proposta pela própria Estela no texto que ela coloca como abertura, à guisa de justificativa, como se fosse necessário justificar a publicação desses textos. Eu achei muito interessante, mas eu resolvi, então, partir dali para pensar o que significa a releitura desses textos hoje, né? E aí, eu pensei também que era inevitável partir do tempo em que estamos, né? O que significa reler esses textos nesse tempo, especificamente, de tanta tensão. E a obra da Estela reunida nessa coletânea é, para mim, uma oportunidade singular para repensar, nesse momento de tensão, o sentido do trabalho em geral e, mais especificamente, do nosso trabalho, o trabalho intelectual. E, sobre o nosso trabalho, a necessidade de pontuar um paradoxo, na minha opinião. Nós estamos aqui numa atividade que é pública, mas que também é marcada por certa dimensão fraternal. Essa condição fraternal, o estarmos entre iguais, afasta-nos do sentido eminentemente político que a atividade poderia e deveria ter. Obviamente, essa preocupação que eu externo vem do pensamento da Hannah Arendt, tão cara a você, Estela. Então, honrada que eu fui com esse convite, minha reflexão vai no sentido de apontar para o valor político da nossa atividade intelectual, não somente aqui,
mas também de forma mais abrangente. E, para isso, eu preciso enunciar o lugar de onde eu estou falando. A Josiane e o Rodrigo são parceiros no grupo de pesquisa Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, que eu e a Ana Castro aqui fundamos a partir da FAUSP, e, desde então, vemos aí há 3 anos tentando consolidar uma rede de pesquisadores nacionalmente. Esse grupo foi criado na perspectiva de estabelecer diálogos e aproximações entre as nossas pesquisas individuais, mas ele tem como um ponto de partida o reconhecimento de que somos resultados de um processo. Além dos seminários, das conferências, de uma enorme produção bibliográfica, à qual pertence essa coletânea, também a formação de toda uma geração de pesquisadores em história da arquitetura e do urbanismo, desde a década de 80, é o legado de um grupo pioneiro que podemos dizer que fala aqui pela voz da Estela e é simbolizado nesse momento aqui por ela. Então, eu creio que eu posso afirmar, em nome de tantos colegas, o reconhecimento do esforço depositado em nossa formação e a expectativa de manter suas inquietações, Estela, mesmo diante de todos os reveses que possam vir. Os artigos aqui reunidos, publicados entre 1985 e 2012, são uma bela mostra da generosidade dos tempos de redemocratização. A cidade, como objeto de pesquisa, foi apresentada assim, para muito além do campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, em que as análises estilísticas e morfológicas tornaram-se 2, entre tantas outras possíveis. O diálogo entre historiadores, sociólogos, filósofos, arquitetos e urbanistas, como o Zé Lira já destacou, era a possibilidade mais promissora que eu via para adentrar no meu objeto de pesquisa, a casa dos pobres urbanos. A estética modernista não comportava. E os artigos da Estela me forneciam a multiplicidade de olhares que eu necessitava. Mas meu contato com a obra da Estela antecedeu um pouquinho e impulsionou minha trajetória como pesquisadora. E é sobre essa antecipação que eu vou me deter um pouquinho mais. Em meio a tantas possibilidades de pesquisa, não foi à toa minha inclinação ao estudo da habitação identificada como social. Acho que sempre é importante buscarmos a dimensão psicanalítica dos nossos objetos de pesquisa. Filha de uma 4ª geração de imigrantes italianos que saiu da vida rural para a vida na pequena cidade somente na década de 60, eu, nascida em 1975, fui dos poucos integrantes da família a ingressar em ensino superior público de excelência. Nessa trajetória, a leitura de Lógica e Dissonância, Sociedade de Trabalho, Lei, Ciência, Disciplina e Resistência Operária deixaria em mim uma marca indelével. Era 1995. O texto tinha 10 anos. Foi introduzido no curso de arquitetura de São Carlos por Cibele Rizek, querida mestra, professora de estudos socioeconômicos. Funcionou para mim como um clássico, para pensar os objetos de pesquisa, para escrever, para ministrar as aulas da graduação e da pós. Há 23 anos eu revisito esse texto. Sobre o componente psicanalítico, eu me enxerguei como resultado completo da lógica. O imaginário do trabalho como base da vida humana. A família nuclear, católica, vivendo do salário do pai. Já carregava um desconforto, um sentimento de injustiça, imputado, de certo, pela formação cristã assoprada pelos ares progressistas da teologia da libertação. Mas a primeira leitura daquele texto, em conjunto com os processos mais gerais de formação, foi deixando evidente, para mim, resultado da lógica da sociedade do trabalho, a necessidade de potencializar as vozes dissonantes, em sentido político. A procura pelas dissonâncias em meio à lógica imperante, na produção das imagens de objetos históricos da arquitetura e da cidade,
transformou-se em meu procedimento metodológico por excelência. Princípio posto, decidi-me por sempre resgatar dos objetos recortados o esforço humano, contratual ou expropriado, por trás de suas aparências. Ao escapar das ortodoxias mais simplificadoras, as aberturas propostas por você, Estela, ajudavam a identificar o papel fundamental dos imaginários na própria divisão social do trabalho. Suas indagações ali sobre o inexorável percurso do domínio da técnica e da ciência apontavam para as vozes dissonantes, para o que poderia ter sido, como sugeriu Walter Benjamin, e que acredito ainda hoje constituir-se como possibilidade, sempre. A verdadeira experiência planetária, abre aspas, experiência planetária alicerçada no pressuposto do trabalho e da acumulação de seus frutos como base da vida em sociedade, como definiu Stella, se perpetua. Vai desde o trabalho forçado em campos clandestinos ou prisões, até a alimentação do Google e do Facebook, que transformou até o lazer institucionalizado em fonte de acumulação. Não à toa, a amplificação do discurso punitivista e o encarceramento em massa. Afinal de contas, se prendermos 100 mil, não vai fazer tanta diferença. Depois da lógica da disciplina do trabalho na fábrica e da disciplina internalizada, agora a disciplina é invisibilizada. De informal, o trabalho não tem nada. E continuam inúmeras as vozes dissonantes. A coletânea nos coloca um desafio. Desafio que continua mantido por Stella. Manter a inquietação presente em cada um dos trabalhos que a compõem. E é aceitando esse desafio que eu proponho esse diálogo, me valendo da liberdade que pauta a postura acadêmica de Stella. E também do sentido político da nossa tarefa, como eu coloquei no início da fala. Na página 43, ao final do seu aguiza de justificativa, Stella coloca, abre aspas, estaríamos, enfim, perante a desconstrução, a negação de um princípio constitutivo da vida urbana, a cidade recortada por noções e conceitos que permitiriam, pensava-se, o controle do eterno fluir de pessoas, mercadorias, ideias, de todo o movimento? Desfazia-se, em suma, sua concretude, ruas, edifícios, parques e jardins, aquilo que, em tese, guardaria caráter de permanência. A desmontagem ou desconstrução de conceitos-chave do discurso da modernidade e da lógica da identidade que a constitui apresenta-se como um novo desafio a enfrentar. Para pensarmos, a desconstrução da concretude da cidade seria o novo imaginário da lógica? Eu pergunto. A total abstração, ao invisibilizar todo o esforço humano, o torna ainda mais passível de ser explorado, em minha opinião. Stella, por fim, nos alerta. Entender a desconstrução pressupõe conhecer o construto e os passos e momentos de sua edificação. Eu, voltando à lógica e dissonância, que li lá em 95 pela primeira vez, calculo mais, Stella. Conhecer o construto é necessário para entender a lógica de sua aparente desmaterialização. Conhecer a cidade como construto social complexo em toda a sua profundidade é hoje dissonância. Ler, interpretar, dialogar, usufruir, deixar-se tocar pelas inquietações dessa coletânea é hoje uma atitude política. Obrigada. Bom, primeiro eu estou muito emocionada, né? Eu estou quase que me sentindo uma Fernanda Montenegro da história.
que disse numa entrevista, quando perguntaram para ela, puxa, mas acho que 70 anos, né, de trabalho, um montão de tempo, ela trabalha desde pequena, né? Como é que ela aguentava, como é que ela podia fazer tudo isso? Ela falou assim, sobrevivência. Né? Sobrevivência é uma coisa que é necessária preparar, viajar, cuidar de filho, ficar atenta à bilheteria, enfim, foi muito bonito, eu acho, a forma muito simples que ela disse, mas que eu falo, desde 2009 que eu estou aposentada e continuo trabalhando. Né? Sobrevivência. Não é uma sobrevivência financeira, porque eu tenho direito à minha aposentadoria, mas é uma sobrevivência física e mental. Eu acho que se eu não continuasse trabalhando, eu não sei o que eu estaria fazendo. Né? Infelizmente, eu não aprendi crochê, nada dessas coisas. E também não estou com muita vontade de aprender agora. Eu gosto muito de trabalho artesanal, curto muito, mas curto o que os outros fazem. Então, acho que o meu trabalho artesanal é isso, é escrever. Eu gosto de pesquisar, gosto de escrever, não tenho tido tanto tempo para fazer isso. Né? Mas eu acho que tem alguma coisa que está ligada ao que o Lira disse, que você disse também, Nilce, que é essa dimensão política. Tá? Eu acho que um dia eu falando, ainda para um grupo lá da pós-graduação, um pouco sobre essa trajetória, e acho que foi exatamente lógica e dissonância que Josiane tinha escolhido para a gente fazer o debate. Eu tive que reler e fazia tempo, quer dizer, tempo não, porque ele foi todo revisto para publicação. Revi bastante ele. Inclusive, a gente teve que fazer traduções de coisas que eu acho intraduzíveis, né? Como knock, knock on the door. Acho isso impossível. A gente, né? Foi meu marido que falou assim, não, toque, toque é ruim. Por que você não foi? Toque, toque. Eu falei, toque, toque, não é bate, bate, né? Porque é a ideia, né, de você bater, né? Knock, knock all the time, que é o barulho do tear. É um tecelão, né, que, enquanto tece, está pensando. E é o texto final do Lógica e Dissonância. Né? E eu acho intraduzível aquilo. A gente tentou, está escrito lá, mas, enfim, é muito difícil, porque é uma coisa meio que ritmada musical, né? E também falada, quer dizer, quem recolheu aquela fala, porque provavelmente aquele tecelão era analfabeto, quem recolheu aquela fala é um conjunto de falas de trabalho que foram recolhidas, recolheu de um jeito que é a forma como eles falavam. Né? Então, você tem que ler alto para poder entender, tem que falar. Se você ler só, você não consegue entender que o ma é meu, enfim, coisas assim. Mas, pensando, né, nessa questão, a Isabel, que não pôde estar aqui hoje, me disse uma coisa, Estela, quando você fala de cidade, você esquece de dizer que tudo que você começou a trabalhar em cidade tem muito a ver com política, que foi a tua formação básica no doutorado. Né? Quer dizer, foi isso que eu trabalhei e foi razoavelmente já a desmontagem do pensamento liberal. Era muito essa, do liberal e também um pouco do positivismo, mas o positivismo achei mais complicado, não tive muita coragem de adentrar. E foi uma descoberta realmente interessante, porque, naquela época, eu recebi o conselho de um professor, que eu estimo muito, que não era bom trabalhar direto com jornais, porque os jornais eram muito ideológicos, e que a gente podia escorregar demais na conversa ideológica da propaganda republicana, que pregava também a formação do trabalho livre. E quando não, pega documento oficial, que você vai ver que são mais objetivos. Peguei os relatórios de presidentes de província, e quando eu olho lá, é o pensamento liberal estampado. Quer dizer, se a gente pensar até hoje, como é que se mede tudo, inclusive o IHD, né, de Índice de Desenvolvimento, IDH, é isso. Eu falo assim, é tudo medido. E tudo que é medido, ele é medido com uma qualidade, com uma finalidade. Né? Então, você pegava aqueles relatórios, segurança pública, segurança individual,
na segurança individual tinha ataque à pessoa, ataque aos bens, depois instrução. Quer dizer, aquilo que mede até hoje em dia, produção, o que saía pelo Porto de Santos, o que entrava, quer dizer, era realmente isso, né? Então eu falei, puxa, meio esquisita essa objetividade, né? É uma objetividade muito conduzida, ou seja, objetividade e neutralidade não existem, elas são realmente um construto, né? Quer dizer, estatística é das coisas mais mentirosas que pode existir, porque você pode montar estatística de tudo, o que vale é o que você escolhe medir, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar, principalmente nesses tempos agora que estão querendo se desconstruir muita coisa, né? Mas essa formação na política foi realmente muito importante para mim. Eu acho que, mesmo a entrada, quando eu comecei a trabalhar com o trabalhador urbano, os textos que eu lia na época eram ligados à formação do trabalhador. Eu estava muito voltada para os textos do jovem Marx, porque o Capital eu achava mais difícil e era a DEA que dava para os alunos, e foram textos excelentes. Se o marxismo projetou cidades ideais, ou governos ideais, estados ideais, que realmente no socialismo real não foram boas coisas, não resultou em coisas tão maravilhosas como se queriam, em termos de análise, era uma coisa extremamente importante, que não se pode jogar fora no lixo. Você pode dizer que tem coisas que já não são mais, não servem mais, mas eu acho que o básico do estudo que o Marx fez no Capital, em 1860, né, ele ainda é fundamental para a gente entender a sociedade que a gente vive. Realmente, eu acho que é uma coisa extremamente importante. O outro lado, né, que a gente pensa e que foi uma coisa para mim muito interessante nesses começos, que eu então dava muito jovem Marx, né, a Guerra Civil na França, 18 Brumário, foram muitos esses os textos que eu trabalhei, me deu realmente uma formação muito boa para entender um pouco essa sociedade do século XIX. Eu acho que foi uma coisa boa. Por outro lado, como eu trabalhei em fábrica, quando eu ainda trabalhava como química industrial, foi passada para mim a tarefa de trabalhar com a organização interna da fábrica. Então, Taylor, Ford, tudo isso eu trabalhei durante muito tempo com os alunos, para que servem os patrões, né? Essa organização interna do trabalho. Até que uma hora eu falei, chega, gente, eu não aguento mais. Esses coitados só ficam aqui dentro da fábrica, né? E tinha uma colega que morreu, que é a Maria Auxiliadora Guzzi Dedeca, que estava trabalhando com a vida do operário fora da fábrica. Ela trabalhou muito mais com as questões do que o salário poderia adquirir, que tipo de vida podia ser dado. E eu falei, puxa, mas além disso tem mais coisas, né? Eu acho que foi muito em função dessa minha paixão por cidade, São Paulo. Todo mundo pode achar estranho, mas eu adoro a cidade que eu nasci, por mais bagunçada que ela seja, por mais que eu estranhe ela hoje em dia, né? Mas eu estava brincando que eu fiz essa avenida aqui do lado de São Luís, acho que, sei lá, centenas de vezes como caminho para ir para a aula de inglês, que ficava na União Cultural, na Rua Santo Antônio. Que agora ela já mudou faz tempo para os Jardins, mas ficava aqui num casarão daqueles antigos, muito bonito, uma beleza de... Então, é uma cidade que eu acho que a gente só conhece cidade palmilhando, andando, né? O carro, o metrô, então, é o pior jeito, é o melhor jeito para se deslocar mais rápido e o pior jeito para se estar numa cidade. Você não vê nada, você sai que nem tatu, né? Dos buraquinhos, assim. Onde eu estou? De que lado eu tenho que ir? Então, eu acho que andar é uma coisa importantíssima. Fiz muito isso com meus alunos de arquitetura, trazê-los para São Paulo, fazer andar, para entender dimensão, escala, que eu acho que é alguma coisa que slide nenhum consegue apresentar, né?
Mas, então, eu acho que teve todo esse primeiro momento, do qual Londres e Paris é o resultado do primeiro curso que eu dei, né, sobre cidades. E, na verdade, o título dele era Espetáculo da Pobreza, mas o Luiz Schwartz trocou, porque disse que, como era um texto paradidático, tinha que ter um título mais formal. Então, Londres e Paris era o subtítulo, no século XIX. Os primeiros textos, realmente, o texto As Faces do Monstro Urbano, Lógica e Dissonância, são textos em que eu estava tentando estabelecer uma área de trabalho de diálogo com os historiadores, que foi muito difícil, não foi fácil, não consegui. Até hoje, o único congresso que tem de história da cidade, acrescenta urbanismo, é da área de arquitetura. Acho que eu falo isso para vocês há N anos. Tentei organizar um grupo dentro da AMPU, nunca consegui, é a coisa mais difícil. Não, deixa isso para os arquitetos. Era uma coisa assim, meio de que a cidade é um palco onde as coisas acontecem, a gente estuda o que acontece, eles estudam a cidade. Então, acho que foi um pouco de teimosia e um grande susto quando Ana Fernandes e o Marco Aurélio Filgueiras Gomes me convidaram para ir para esse congresso. Eu me lembro que eu fui no avião conversando com o Cid Chalub, que estava junto, e com o Francisco Fute Hardman. Eu falei, gente, estou me sentindo estranho no ninho. O que eu vou fazer lá, né? E, olha, foi uma experiência maravilhosa. Realmente, apesar de no começo ficar meio sem graça, no fim, foi uma coisa muito, muito, muito boa, de ter conhecido já naquele momento, não só a Ana, que teve o segundo filho dela, né, a Nina, ou foi o rapaz, eu acho que é o rapaz, o menino, que estava nascendo, não foi? Nasceu no meio do congresso. E também foi naquele momento que eu conheci o Robert Peckman, que eu acho que vários de vocês conhecem também, e que me cutucou quando, à tarde, falou assim para mim, Stella, eu falei, sim, eu sou seu fã. Eu falei, como? Eu gosto muito, viu, de Londres e Paris. Eu fiquei feliz da vida. Até hoje nós somos grandes amigos, ele foi me orientando. E também foi nesse mesmo congresso que eu conheci aquela mocinha aí, a Cristina Leme, e que foi realmente uma coisa muito boa. A gente começou uma interlocução, eu me lembro que era uma coisa que, desde a minha época de doutorado, me incomodava, uma coisa que tinha virado quase que um chavão, que eram as ideias fora do lugar. Tudo se resolvia, e no Brasil nada dava certo, porque tudo tinha sido importado, e aqui, claro, não funcionava, né? Então, quando eu peguei o trabalho dos sociólogos que tinham trabalhado esse mesmo tema que eu, Fernando Henrique, Ottaviani, Florestan, e também historiadora como como é que é nossa amiga? Me esqueci. Hã? Bom, depois eu vou me lembrar, eu falo, me esqueci agora, mas são foram mais os sociólogos. Eu fiquei meio impactada pela facilidade com que tudo era resolvido. Dessa maneira, entendeu? Que era um diálogo que tinha com o CEPAL, um diálogo com que se aceitava muito facilmente a noção de centro e periferia, de terceiro mundo, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu falei, gente, isso eu li no último ano de graduação de História, fazendo uma pesquisa no acervo, que não sei, na época era aberto, do consulado americano, das discussões que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, para fazer um trabalho no curso de História Contemporânea. E lá eles já estavam discutindo como é que eles iam dividir o mundo no final da guerra, isso 42, 43, 44, não tinha terminado a guerra, não. Como é que eles iam dividir o mundo, o que ia ficar para a União Soviética e o que ia ficar para os Estados Unidos. A única coisa que eles erraram foi Cuba, né, mas estava feita a divisão direitinho, a Europa do Leste ia ficar para eles mesmo, né, e já dividido o mundo em países, developed countries and developed countries, e como os Estados Unidos deviam atuar.
Então, eu sempre achei uma passividade muito grande da gente aceitar como é que nós somos nomeados pelos outros, porque a gente se identificou com esse tipo de identificação, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito boa. Nós começamos uma conversa muito boa, eu e Cristina, porque é uma coisa muito sedutora dizer que, digamos, que Haussmann modificou Paris. Tá, tudo bem, ele modificou. Ele era o prefeito. Mas ele tinha uma equipe trabalhando com ele. Ele nunca soube desenhar nada, né? Ele era um cara que tinha formado em direito, se não me engano, que tinha sido prefeito de uma cidade do interior e que ele não conseguia escoar a produção porque não tinha vias. Então, a grande preocupação dele estava ligado ao pessoal da Ponte Chaussée, mais do que com a Escola Politécnica, que era realmente fazer vias, abrir estradas, fazer pontes, né? Então, é interessante que ele vai com essa perspectiva para Paris, e é desse aprendizado dele, que não é ele sozinho, porque já antes dele se fazia isso lá, que ele vai pensar muito em abrir, desafogar, porque era a preocupação com a qual ele chegou. Então, isso tudo, ele não inventou nada, tinha muita coisa sendo feita na época, né? Se a gente pegar logo em seguida o Cerdá faz um survey maravilhoso, só que naquela língua que ninguém lia, né? Quer dizer, ficou o espanhol, ficou lá de lado. A própria Chouet diz que só descobriu o Cerdá, que não faz parte do primeiro livro dela, numa pesquisa na Biblioteca Pública de Nova York. Ele pesquisa... Gente, 8 volumes? Como? Né? Porque ele ficou esquecido numa língua que não se falava. Então, eu acho que foi isso que me motivou a estabelecer esse diálogo muito grande, falando, olha, vocês têm muito que me ensinar, arquitetos, e aprendi muito, muito com vocês. Muito, muito, muito aprendi a entender escalas de uma forma mais precisa do que eu entendia, aprendi a ler. Eu lia mapas muito bem, porque sempre gostei de mapas, mas ler projetos urbanísticos não é uma coisa evidente. Então, aprendi também, continuo aprendendo. Então, foi um aprendizado muito bom, uma troca muito boa, né? E eu acho que o que eu consegui levar foi um pouco essa... Vamos discutir que ideias circulam. As ideias não têm nacionalidades. Não existe essa possibilidade de se taxar, isso aqui é francês, isso daqui é... E foi uma coisa que, aos poucos, na medida em que eu fui lendo os próprios arquitetos, como a Donatella Calabi, por exemplo, que fez lá ainda, acho que é recém-formada, se não me engano, ela me disse que fez, naquele livro do Pittinato, ela tem um adendo grande, ela faz um inventário dos congressos, das revistas, etc., e você vê como toda aquela gente circulava, né? E depois aquele livro sobre o Hangman, da Collins, da Christine Collins, é incrível como o cara que nem era arquiteto, tinha largado o curso no meio, não fez, etc., animou e chamou o cara, o Burnham e o Bennett, que tinham feito o plano de Chicago, para apresentar em Londres, para apresentar em Berlim. Em Londres, eles levaram só cópias, e levaram o projeto para Berlim, em 1911. Então, eu falei, gente, não dá para falar, né? Quando os belgas conseguiram pensar melhor encanamentos, os alemães conseguiam pensar melhor em encanamentos, etc., as pessoas iam aprender com eles. Quer dizer, é muito circunstancial. Eu acho que a Donatella fala uma coisa que, para mim, foi fundamental. Estela, arquitetura e urbanismo são disciplinas pragmáticas. Elas têm que enfrentar o problema tem que se colocar para elas enfrentar. Elas não se antecipam ao problema. O problema é colocado, aí elas vão lá em frente e projetam, claro, para adiante, né? Então, eu acho que não é só, eu acho que qualquer outra disciplina é muito enfrenta problemas quando eles se colocam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito para mim, que tem muito a ver com essa minha ligação com vocês, que tem a ver, por exemplo, com Foucault, que a primeira coisa que eu li do Foucault foi a História da Loucura, indicado por um psiquiatra amigo meu. Leia que você vai gostar.
Eu adorei o livro. Aí depois li Arqueologia do Saber, Palavra e as Coisas, que foram fundamentais para mim, né? E um pouquinho mais para adiante, o Vigiar e Punir, né? E foi ótimo, porque eu tenho muitos colegas historiadores que odeiam Foucault, que acham que Foucault deturpou Marx, etc. Eu acho que não, eu acho que os dois se entendem muito bem, entendeu? Não tem... O Marx tem capítulos do Capital inteiros dedicados à disciplina. Uma disciplina que não é só do trabalhador, mas também do exemplo que o patrão tem que dar para o trabalhador. Quer dizer, a disciplina atravessa a sociedade, não pega só o trabalhador, né? Então, eu acho que, para mim, o Foucault foi excepcional. O contato com a Michelle Perrault, que trabalhou com o Foucault, foi excepcional também. Tudo isso em 85, 86. Foi uma coisa realmente de muito tempo atrás. E, claro, eu entrei nas cidades pelos autores que eu conhecia, que era a Hannah Arendt e o Walter Benjamin. Foram mais ou menos por eles, mas depois, realmente, pegando um livro para conhecer um pouco melhor as coisas sobre a Inglaterra do século XIX, do Dials e do Woolf, eu encontrei o Nicholas Taylor e The Awful Sublimity of Victorian City. E eu adorei o texto, porque o Taylor mostrava que aquela coisa que se considerava feíssima, que era a arquitetura vitoriana, massiva, pesada, né? Ela era de um alto valor simbólico. Mostrava que tudo aquilo que... eu não sei se ele falava com essas palavras, eu coloquei já na boca dele, que usei tantas vezes. Tudo que o capital e a técnica pudessem fazer, podia ser feito. Você podia refazer, como eles fizeram, todo o parlamento, no estilo gótico, com técnicas modernas, né? Podia fazer pirâmides, que levavam, sei lá, quanto tempo para ser montadas, em 2, 3 anos. Quer dizer, era muito isso, tanto que os grandes depósitos de cereais, eles têm tamanhos de templos. O homem é desse tamanhinho. Quer dizer, não tem funcionalidade, não tem essa relação que depois, mais no final do século, no século XX, a relação da funcionalidade. Não, ela era a expressão do símbolo do poderio burguês. Então, isso era uma coisa muito importante. E o Burke e o Nicholas Taylor me introduziu a isso, e me introduziu ao Burke também, porque é ele que trabalhava com o Burke, que eu conhecia de uma história da Revolução Francesa, mas não conhecia desse texto, que é um texto da juventude dele. Ele tinha 26, 27 anos, quando escreveu uma indagação sobre a origem das nossas ideias do belo e do sublime, né? E é um texto filosófico, ele é formado em filosofia, etc. Então, e naquela época não tinha essa coisa tão... né? Quando a gente se lembra que o Locke, a formação básica dele era medicina, e que a maior parte dos textos dele, que foram muito valorizados na época, eram sobre conhecimento, porque ele era muito interessado em saber como é que funcionava a cabeça das pessoas. Então, Honey Human Understanding era o texto mais lido da época, o mais importante. E escreveu o segundo Tratado de Desgoverno, que é a base do governo constitucional, né, semi-constitucional inglês e constitucional norte-americano. Então, eu acho que tem essa entrada que era pela política, pela filosofia, e que foi me enveredando no diálogo com os arquitetos, é que eu acho que tem a ver com o que sempre me emocionou, o que sempre me manteve muito forte, né? Mas eu queria também falar só de mais uma pessoa. Você falou do curso que você foi fazer, logo... Foi nos anos 80 ainda, né, que você foi? Foi 91. 91? 91 e 92. Isso. A Marisa, acho que já estava fazendo doutorado na época, né? Então, a Marisa, que não pôde vir hoje, a Marisa Carpintero, que resolveu estudar a Casa Operária, resolveu estudar também o plano de avenidas. Acho que não era bem isso, era mais o Prestes Maia. Eu falei, você tem que fazer um curso na FAO, não adianta, eu não vou poder te dar orientação sobre isso, né? Vai lá, que uma parte aqui eu te dou. E ela, por algum motivo, ela caiu no curso do Philip Gunn, do Phil.
E também começou uma interlocução excelente, porque o Phil ficou sabendo que eu estava interessada, ele me mandou um montão de documentos, um montão de material para a gente trabalhar, sem nem me conhecer. Então, realmente foi uma troca muito boa, presença dele, presença da Thelma no curso. Tudo isso foi realmente fazendo com que tudo ficasse muito... Foi alargando, né? Quer dizer, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de dizer onde o campo começa e acaba para mim. Eu não consigo. Além de tudo, porque, como eu tentei escrever num texto que a Paola me pediu, eu penso por associação. Que o Burke diz que são os primitivos que pensam por associação. Ele diz que o primitivo associa, porque é mais fácil associar duas coisas parecidas do que diferenciá-las, né? Que diferenciar exige raciocínio. Então, eu falei, sou primitiva, porque eu vou andando, assim, topo com uma coisa, puxo e vou trazendo, e realmente é muito meu jeito de ser, muito isso que eu gosto. E eu acho que isso que dá o sentido do trabalho no tempo, do meu trabalho e do acompanhamento desse trabalho que você falou, e que, nesse texto, também teve uma descoberta, também por acaso, que foi do Jacques Rancière, que, na época, era La Nuit des Prolétaires, não tinha em português ainda, e que me mostrou aquilo que eu queria ver, que o trabalhador não era só um servo da máquina ou do horário do trabalho, que, fora do trabalho, ele podia fazer outras coisas, fazer jornais, fazer outras coisas, né? Ele era um ser pensante também. Então, isso foi uma coisa extremamente boa para desvitimizar o operário, não pegar sempre o trabalhador do ponto de vista da vítima. Ele tem também uma vida e tem também uma... Não é lógica, ele tem um som, né? Quer dizer, lógica é uma coisa, dissonância vem de som. Ele tem um som que quebra essa lógica, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para mim. E acho que a última coisa que eu vou falar, para a gente não ficar até meia-noite aqui, é sobre a questão da desconstrução que você colocou, que para mim é muito importante. Eu acho assim que eu vejo muita gente trabalhando, às vezes, com os pós-modernos direto. Eu acho que quem não conhece os modernos, quem não conhece aquilo que os modernos criticaram, que é no século XIX, que você pode chamar de arquitetura compósita, eclética, como Mário de Andrade brincava, dizendo que né, o clássico do Ramos de Azevedo, né, ele criticava o que ele via, a Escola Normal da Praça da República, o Teatro Municipal, os Correios e Telégrafos, né? Tem um texto dele em Paulo César Vairada, que ele critica, porque ele diz assim, que, na verdade, o melhor arquiteto é o Sol e Deus, né? E esse é o arquiteto de São Paulo. Enfim, eu acho que o Ramos de Azevedo devia pesar demais, porque todo edifício público na cidade de São Paulo era do escritório dele. Então, realmente, é um peso muito grande. Um dia eu ainda vou conseguir entender um pouco esse tipo de coisa, porque o texto, o único edifício público que eu estudei, que foi o Mercado Municipal, teve 12 projetos que foram rejeitados e foi pedido a ele que fizesse um projeto específico. E porque eles queriam que o projeto, o pessoal da Câmara queria que o projeto desse a dimensão da grandeza e da potência de São Paulo. Ferro e vidro não serve, tem que ser argamassa, aquelas séries, né, encimando as janelas, né, quer dizer, então, e foi o que ele fez. Tá? A estrutura é de ferro, mas a cobertura, tudo em volta, tijolo, enfim, fez uma construção no estilo que ele gostava de fazer. Então, o que eu acho é um pouco isso, entendeu? Uma vez foi uma pergunta que a Rita Veloso fez para mim, em Salvador, que eu estava apresentando pela enésima vez, mas aí já com bastante coisa, os 7 portas da cidade. Ela falou, Gisela, eu tenho uma indagação. O quanto isso daí serve para a gente entender os dias de hoje? Já que hoje em dia não é mais a sociedade da vigilância, mas é a sociedade do controle.
Eu acho controle e vigilância muito parecidos, né? Quer dizer, eu acho hoje em dia, se tem alguma coisa que me assusta, é a quantidade de vigilâncias e de olhos que nos vigiam nas estradas, nas cidades. Você entra no elevador, sorria, você está sendo filmada. Quer dizer, tudo está sendo, quer dizer, uma vigilância constante. Acho que o Bentham deve ficar feliz no túmulo dele, porque a sociedade panóptica, enfim, se estabeleceu. Orwell também. A gente vive isso, é uma vigilância constante o tempo todo, e acho que a gente tem que continuar lutando pelo espaço da liberdade. Então, para mim, para a gente poder entender a desconstrução, a gente tem que entender a construção. Então, acho que foi muito isso, em parte porque era o que eu conseguia fazer na época, né? E, em parte, quando alguém me perguntava, mas por que você estuda romântico? Por que você vai estudar o Thomas Carlyle? E eu aprendi tanto sobre a sociedade do século XIX com Thomas Carlyle, até que um dia um colega meu, o Michel Levy, disse para mim, Estela, eu estive na biblioteca do Marx e do Engels, que está depositada em Amsterdã, naquele acervo de história social, e o Thomas Carlyle está todo anotado pelo Marx. Eu falei, está vendo? Porque eu encontrava no Capital frases que o Thomas Carlyle poderia ter escrito. E ele foi o grande, digamos, pensador inglês do século XIX, primeira metade do século XIX, segunda metade é mais o John Stuart Mill, que é um liberal bem radical, e filho de James Mill, que foi secretário do Bentham, que foi realmente educado dentro das normas benthamitas, né? Imagina que ele, criança, foi mandado com 7, 8 anos, com um tutor para a França, para aprender latim e não sei mais o que. Enfim, ele estava... E ele mantinha um diário que o pai mandava ele manter, que ele punha 5 horas da manhã, levantei, fiz minhas preces, não sei o quê. Depois, 6 horas da manhã, tomei meu café. 7 horas da manhã, estudei, não sei o quê. Papá. Todinho marcado, quer dizer, realmente uma coisa assustadora, né? Mas, enfim, depois ele fez a crítica, conheceu a Harriet Taylor, porque também essas coisas são importantes, e escreveu um belíssimo trabalho, que foi póstumo, ela já tinha morrido, que é sobre The Vindication of the Rights of the Woman. E também dos homens, né, dos operários. Eles também eram... Tem uma coisa muito bonita, eu acho, não vou nem dizer feministas, porque nem dava para dizer isso nessa época. A Harriet Taylor morre em meados do século XIX, mas é a Harriet Taylor. E, antes dela, a Mary Wollstonecraft, que é do final do século XVIII, e início do século XIX, ela morre, né? Mas ela participa de toda a Revolução Francesa, ela vai para a França para ver a Revolução, e ela já tinha escrito Vindication of the Rights of the Woman and, acho que The Poor Man, se não me engano, não me lembro, sei que é dos homens e das mulheres. Quer dizer, não é só das mulheres, é dos homens também. Nós temos que... Isso, vocês imaginaram? Isso em 1791, 92. Né? E ela é a mãe da Mary Shelley. Se vocês... A filha ficou mais famosa com o Frankenstein do que a mãe. E o pai dela, o Godwin, é conhecido como foi o primeiro pensador anarquista inglês, o Godwin. Então, é interessante a gente pensar tudo isso, né? Mas, enfim, eu acho que o mundo da construção das ideias, né, e do pensamento, ele é muito plural. Né? Eu acho que esse mundo ocidental, você imaginou, no final do século XVIII, essa mulher se deslocar para a França para viver a Revolução, né? E teve um amante, teve uma filha com esse amante, que depois ainda ela fez toda uma viagem pelos países nórdicos. Você não acredita que, naquela época, aquelas pessoas conseguissem fazer tanta coisa com os meios de comunicação tão
precários, né? O próprio Edmund Burke escreveu no anuário, Annual Register, toda a Revolução Francesa, ano a ano. Ele recebia o material e foi escrevendo o que estava acontecendo na França. E eu acho uma coisa incrível. Em 1790, que ele escreveu até 90, 91, depois ele parou de escrever. Ele diz, o que aconteceu na França, a gente sabe como começou, não sabe como vai acabar. É igual a lava do vulcão. O rei não tinha morrido ainda. Então, é bem interessante a gente pensar o período jacobino não tinha chegado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco uma trajetória errática, viu? Quando eu li aquele livro da Paola sobre errância, eu falei, olha, está vendo? Existe. Tá bom, gente, é isso. Vamos. Faz com o microfone, está muito difícil de escutar. Boa noite. É uma provocação, ou talvez uma interrogação ou uma interpretação. Te ouvindo agora e te admirando há tantos anos, como eu te admiro, olhando o título do seu livro, ouvindo parcialmente parcialmente, a sua integralmente, as intervenções, fiquei me perguntando, Stella Bresciani é historiadora, ela é política. É por isso que ela tinha que ir para Polis. Era por isso que ela tinha que trabalhar as cidades. E a arquitetura, quer dizer, a arte das origens. Me caiu, claro, eu queria fazer, talvez, essa homenagem a você, por essas palavras. Você é, essencialmente, aristotelicamente, uma mulher da polis. Por isso que você só podia trabalhar entre política e cidade mesmo. Muito obrigada, é muito bom estar aqui.